A pandemia de Covid-19 multiplicou os desafios da escola na promoção da saúde mental dos estudantes. Além disso, outro desafio é manter em dia a imunização dos alunos. A taxa de vacinação infantil em 2021 chegou ao menor nível em 30 anos no mundo todo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E apesar de o Brasil ter o maior programa de vacinação mundial, está entre os 10 com a maior quantidade de crianças com a vacinação atrasada. As escolas podem ser aliadas nesse momento, informando os pais e as crianças sobre o benefício da vacinação e explicar como a cobertura vacinal é imprescindível para que doenças já erradicadas não atinjam nossas crianças. O impacto desse tipo de ação afeta de maneira direta e positiva o desempenho dos estudantes e o clima escolar, além de contribuir para a melhor qualidade de vida e da saúde mental. Saúde escolar, o que os pais precisam saber, é o tema desta edição do Famílias em Pauta, que conta com o apoio da GSK Biofarmacêutica. Olá pessoal, nesta edição estão conosco dois integrantes do Departamento Científico de Saúde Escolar da Sociedade Brasileira de Pediatria. Está aqui conosco o presidente do departamento, Dr. Abelardo Bastos Pinto Júnior. Obrigado por estar aqui, doutor. Olá, Leonardo. Olá a todas as famílias que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui participando desse programa Famílias em Pauta. Obrigado. E também o Dr. Joel Bressa da Cunha, também conosco. Obrigado pela sua participação, doutor. Olá, é um prazer estar de volta no programa Famílias em Pauta. Obrigado. A primeira pergunta eu faço para o doutor Abelardo. Doutor Abelardo, como os pais podem identificar sinais e sintomas relativos ao estado emocional dos adolescentes? Bem, é um período único de passagem para a vida adulta. A maioria tem boa saúde mental. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, 1 em cada 6 pessoas estão nessa faixa de idade entre 10 e 19 anos, que são os adolescentes. E essas condições de saúde mental são responsáveis por 16% da carga global de doenças nesse período da vida, despontando o suicídio entre a terceira principal causa de morte entre 15 a 19 anos. Alguns sinais podem variar de intensidade, conforme o temperamento, que torna mais difícil o reconhecimento da necessidade de ajuda, além de que é incomum que espontaneamente peçam auxílio. Alguns são mais comuns: mudança de comportamento, alterações de humor em intervalos curtos, ora tornam-se mais agitados, ora mais depressivos, períodos de ansiedade, tristeza, irritabilidade, insônia, medo excessivo, baixa autoestima, comportamentos de risco, uso de álcool, cigarro e outras substâncias, iniciação precoce à vida sexual, infecções sexualmente transmissíveis e gravidez, falta de interesse em relacionar-se com os colegas e as atividades habituais na escola, desejo de permanecer em casa e não ir à escola com tendência a isolamento, piora do desempenho escolar com dificuldade de concentração, oscilando períodos referidos anteriormente, aumento ou diminuição do apetite com ganho ou perda de peso, consequentemente, afeta mais as meninas, bulimia e anorexia nervosa, ideações suicidas e autolesão, cutting, risco maior de uso de mídias digitais. As queixas somáticas são vagas, sem comprovação de doença física, tipo dor abdominal, dor de cabeça, pelo corpo, diarreia, tonteiras, falta de ar. O mais importante é que sejam valorizadas e que sejam ouvidas. Obrigado, doutor, pelas orientações. Pergunto agora ao doutor Joel sobre as vacinas. Doutor, o que está acontecendo no Brasil com relação às coberturas vacinais? Bom, Leonardo, o Brasil acompanhou a tendência de queda das coberturas vacinais observada em praticamente todo o mundo. Isso vem acontecendo desde o ano de 2016 e se agravou com a pandemia de Covid-19. A boa notícia é que de 2021 para 2022 houve uma pequena recuperação, mas ainda falta muito. Como já foi dito, o Brasil está entre os 10 países com menos cobertura vacinal no mundo. E o que isso significa? Que nós corremos o risco de aumentar muito a ocorrência de doenças graves que já estavam controladas no nosso território. E esse controle foi feito por conta das vacinas. Temos risco de sarampo, de meningites, difteria e até mesmo de paralisia infantil. Vale lembrar que, para a maioria das vacinas,
é preciso que tenha uma cobertura de 95% para controlar a doença, ou seja, para impedir que a doença continue se transmitindo na população não vacinada. Aqui, as coberturas de algumas vacinas caíram para pouco mais de 50%. Na média, caiu para 71,5%. Isso é muito pouco. E não é por falta de vacinas. As vacinas estão disponíveis, mas é necessário que as pessoas voltem a se vacinar e a vacinar os seus filhos da forma mais completa possível. Eu continuo a perguntar ao Dr. Joel. Doutor, o que as famílias podem fazer para reconquistar as boas coberturas vacinais? Bom, dizendo de uma maneira simples, as famílias devem procurar os postos de saúde para pôr em dia a vacinação de todos, dos adultos, crianças e adolescentes. E como sabem, algumas vacinas ainda não estão disponíveis no Programa Nacional de Imunizações e são importantes também. O seu pediatra poderá orientar quanto a essas vacinas em clínicas privadas de imunizações. O calendário vacinal da Sociedade Brasileira de Pediatria também pode ser consultado para essas informações, bem como os calendários da Sociedade Brasileira de Imunizações. Além disso, as famílias devem estar sempre em parceria com as escolas, isso em tudo, inclusive nas informações que a escola transmite sobre as vacinas. Há um esforço do Ministério da Saúde no sentido de contar com as escolas para receber equipes de imunização e fazer a vacinação dentro das escolas. Isso tem vantagens de logística, de acesso dos estudantes às vacinas, com ganho de tempo e eficácia. Então, não deixe de colaborar quando essa estratégia chegar às escolas de seus filhos. Obrigado, doutor. A próxima pergunta agora para o doutor Abelardo. Quais seriam, doutor, as causas mais comuns relativas aos sinais e sintomas da depressão? Bem, a adolescência é um período importante para o desenvolvimento e a manutenção dos hábitos sociais e emocionais. São múltiplos fatores. Quanto mais expostos, maior será o impacto na saúde mental. Tem o desejo de maior autonomia, pressão para se conformar com os pares, exploração da identidade sexual e maior acesso ao uso de tecnologias digitais. E a influência da mídia pode aumentar a disparidade entre a realidade vivida e suas percepções e aspirações. O tempo de tela, dormir pouco, menor ou nenhuma atividade física, alimentação inadequada, mudar de escola ou de casa, bullying, nascimento de um irmão, doença dos pais, morte de algum familiar, com laços fortes com a criança, como, por exemplo, os avós, os tios, parentes, empregados, babás, separação ou divórcio turbulento dos pais, dificuldades na escola e de aprendizagem. Outros fatores podem influenciar também, como doença crônica, transtorno do espectro autista, incapacidade intelectual ou outra condição neurológica. Familiares com problemas de saúde mental também. Casal de adolescentes que vivem em ambientes frágeis, gravidez precoce, desigualdade, falta de recursos financeiros e problemas socioeconômicos e de qualidade de vida prejudicada. Exclusão, falta de acesso a serviços de apoio de qualidade, pais severos e violentos, abuso, discriminação de raça, sexualidade, religião, habitação em área de conflito, ficar desassistido quando os responsáveis saem para trabalhar ou ser submetido à atividade imprópria ao adolescente. Obrigado, doutor. A próxima pergunta eu continuo com o senhor. E então, diante disso, o que a família, ou melhor, o que as famílias podem fazer para ajudar a cuidar da saúde mental dos filhos? Devemos valorizar a consulta anual com o pediatra ou o médico do adolescente, que irá avaliar a criança em sua totalidade, saúde física e mental, nutrição saudável e vacinas. São determinantes as práticas parentais positivas, a adoção de padrões de sono saudáveis, exercícios físicos regulares, suporte para a administração das emoções, enfrentamento e resolução de problemas e habilidades interpessoais. A família é o referencial. Em pesquisa recente do CDC, 1 em cada 6 crianças preenche critérios de transtorno mental da infância, sendo o mais comum a ansiedade. É fundamental cultivar desde cedo a participação dos pais ou responsáveis, ouvindo, observando e atentos às atividades, estando cientes ou presentes
nas reuniões escolares, nas queixas, nas notas, nos relacionamentos, no tempo de tela e comportamento que podem ter grande significado na leitura das emoções. Manter o diálogo é fundamental. Perguntar e valorizar suas queixas, dar ouvido e voz. É importante que os pais entendam que as queixas de fundo emocional não passam espontaneamente com o tempo. Precisam ser trabalhadas e atendidas. E quanto mais cedo são identificadas, maior é a possibilidade de bom prognóstico. Ter em mente que as questões não resolvidas podem levar a desfechos complexos na vida adulta, como conflitos e dificuldades de relacionamento com outros, e também agressividade desde cedo. A comunicação deve ser aberta e empática e espaçosa, sem ser muito intrusiva para ser saudável, buscando atividades preferenciais que possam ser apoio para o adolescente, como os esportes, atividade física, entre outros, encorajando boas amizades. Ambientes de apoio também são importantes, entre os familiares e na comunidade. E, mais uma vez, o acompanhamento pediátrico pode ajudar muito na identificação e referenciamento no tempo certo desse adolescente, caso haja necessidade. Obrigado, doutor Abelardo. Eu volto a perguntar ao doutor Jean em relação às vacinas. Existe, doutor, alguma recomendação para vacinação de crianças com condições de saúde especiais? Sim, tem várias recomendações especiais conforme as condições específicas de saúde. É uma preocupação da saúde escolar que a escola inclua com qualidade de atendimento, na medida do possível, todos os estudantes, até aqueles com necessidades bastante específicas. Nós estamos aqui falando da saúde mental das crianças e adolescentes e tem várias questões comportamentais e cognitivas que estão ligadas a doenças, e essas doenças também favorecem ou são prejudicadas, ou podem ser agravadas por outras doenças preveníveis por vacinas. O ideal é que na escola todos estejam vacinados, para que tais doenças não circulem. Algumas doenças genéticas estão associadas a problemas graves no coração, nos pulmões, nos rins. Outras vezes são alterações no sangue ou nos órgãos dos sentidos. Então, nesses casos, é importantíssimo ter um ambiente mais seguro para evitar as doenças e suas consequências, suas sequelas. E é de grande importância também aumentar a proteção, ampliando a vacinação com vacinas e até outros imunobiológicos que não se encontram para vacinação de rotina nos postos de saúde. Mas até mesmo esses produtos estão disponíveis, não sei se todos conhecem, nos CRIAs. Certo, doutor. E o senhor poderia explicar o que são os CRIAs? Sim, são os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais. Cada estado do Brasil tem pelo menos um centro que se encarrega da distribuição dos produtos onde eles sejam necessários. É importante dizer que são só situações especiais e que precisam estar documentadas com exames e encaminhadas pelo pediatra ou pelo médico. O manual do CRI tem quase 180 páginas, ou seja, são muitos casos bem específicos em que esses imunobiológicos estão indicados. Assim como a queda da cobertura vacinal atingiu as vacinas de uma forma bem geral, também os CRIs estão sendo subutilizados. É bom que todos conheçam e que possam divulgar essa informação, assim mais gente vai ter acesso aos centros e vai garantir uma imunização mais completa. Obrigado, doutor. E para fechar, a última pergunta para o doutor Abelardo. Doutor, como que a escola pode trabalhar a saúde mental com os alunos? A escola representa importante espaço estratégico para a concretização da educação e ações de promoção e proteção, ações de prevenção contra o bullying, promovendo o diálogo entre alunos, professores e funcionários da escola com práticas de educação socioemocional são essenciais para o desenvolvimento mental. Lugar onde a realidade é refletida, com isso criando importante ambiente plural de construção pessoal e coletiva de encontro e crescimento. Muitas vezes, onde o adolescente tem segurança em falar e se expressar em comportamentos e hábitos de suas experiências em casa, inclusive de violência e abuso. Tratar e diagnosticar não é função dos educadores. A escola
deve entender e valorizar também seu papel na memória afetiva e de construção de ambientes seguros e saudáveis, individual e coletivamente. Para que isso ocorra, a escola pode identificar os pontos principais de atuação, deve acolher, ouvir, observar e planejar reuniões abordando atividades de nutrição, prevenção do uso do tabaco, saúde sexual, violência, oficinas, espaços de lazer, ações benéficas dos esportes, a música, as artes, baseadas nas principais demandas e, individualmente, informar a família sobre o comportamento do aluno, esperar sua participação nos eventos, nas reuniões. Há um risco enorme sobre a aprendizagem sem inclusão na saúde física e mental. A escola deve seguir a Base Nacional Comum Curricular, estimulando conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, incentivar alunos a dar valor às inúmeras modalidades artísticas e culturais, à diversidade de linguagens, para saber partilhar ideias, experiências, sentimentos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo, argumentação fundamentada em direitos humanos, conscientização socioambiental, consumo responsável e ética, autoconhecimento e autocuidado, cultura digital, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Obrigado, doutor. A gente está chegando ao final de mais uma edição do Famílias em Pauta. Eu quero agradecer ao doutor Abelardo pela participação. Foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade também. E também ao doutor Joel por estar aqui mais uma vez conosco nessa edição. Também agradeço a oportunidade, espero que aproveitem bastante o programa. Obrigado, doutores. Lá no site Pediatria para Famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria, você encontra diversos conteúdos sobre a saúde das crianças e dos adolescentes com qualidade e linguagem acessível a todos. Acesse esse endereço que aparece aí no seu vídeo. E se restarem dúvidas sobre o tema de hoje ou se quiser sugerir uma pauta, mande um e-mail para nós, famíliasempauta@sbp.com.br. Repetindo, famíliasempauta@sbp.com.br. Compartilhe nossos programas para a sua rede de contatos e a gente se encontra em nossa próxima edição. Até lá!